Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu preciso mais disso. Malaquias 4, 5 e 6. Por que Malaquias? A gente está estudando o Novo Testamento. Por que Malaquias? Os irmãos já vão ver por que Malaquias. O último livro do Velho Testamento, o último capítulo, 2 últimos versículos do Velho Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui, a palavra com que Deus encerra o Velho Testamento. Vamos orar para dar início a essa aula. Senhor Deus, nós te pedimos a tua bênção para esse momento de estudo, para a compreensão da tua palavra, para aprender lições sobre a vida deste que está profetizado aqui em Malaquias, que havia de chegar, Elias, que o Senhor prometeu e que o Senhor enviou antes do dia do Senhor. Que nós possamos aprender essa manhã sobre o ministério, não tanto da vida desse servo ainda, que vamos estudar depois, mas o que envolve o nascimento dele, como que foi a previsão do nascimento dele, a revelação no Novo Testamento. Que isso sirva para abrir nossos olhos para o entendimento das Escrituras e da conexão que existe entre as Escrituras, conexão do Velho com o Novo Testamento, conexão de um livro com o outro, como eles se relacionam, para que nós possamos ter um entendimento melhor da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quem é que está sendo profetizado aqui? Elias. Quem é Elias? O profeta lá que orou e desceu o fogo dos céus. Não, esse aí, sim, esse é Elias, né? Mas está falando de outro aqui, né? Um outro Elias. Ou será que é o mesmo Elias, né? Existe aqui uma discussão sobre este Elias, que é uma profecia de que Elias virá, né? Ele virá para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, quer dizer, promover uma reconciliação familiar aqui, para que Deus não fira a terra com maldição. Quem será este aí, né? Então nós vamos estudar a vida deste homem a partir de hoje, seguindo este plano de estudo que vocês receberam, tá? Eu mandei no grupo do WhatsApp o PDF dele para quem quiser imprimir. Ele é uma tradução de uma página que tem na internet, então eu vou colocar, para quem assiste pela internet, eu vou colocar um link na descrição do vídeo, onde tem o original, a página original. Está em inglês, né? Para quem souber ler inglês. Para quem não sabe ler inglês, aqui no grupo nós temos em português. O que é essa tabela? Isso é uma tabela de passagens bíblicas, tá? Talvez você olhou assim e pensou, mas o que é isso? Um monte de números, um monte de colunas e linhas aqui. Então é simples, irmãos. Você tem aqui o nosso plano de estudo para os próximos meses, tá? São 6 páginas, plano de estudo aqui com os assuntos. Nós vamos ver os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vamos ver juntos, não vamos ver um atrás do outro, nós vamos ler os 4 mais ou menos juntos assim, tá? Por quê? Porque os assuntos são os mesmos, então a tabela está dividida por assuntos. Então aqui você tem um assunto, por exemplo, nós vimos na semana passada o prefácio de Lucas, está aqui, narrativas pré-encarnação, nós vimos o relato de Lucas. Aí você vai ver aqui em cima Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são as passagens bíblicas que falam sobre este relato que está aqui na esquerda, o prefácio de Lucas? Mas lógico que só vai aparecer em Lucas, então você só vai ter número aqui em Lucas, ó. Lucas, você vai ter 1, 2.1, -4, quer dizer, capítulo 1, versículos 1 até 4.
O verbo de Deus nós vimos depois. O verbo de Deus está onde? Está em João, capítulo 1, versículos 1 até 14. Hoje nós vamos estudar o nascimento e infância de Jesus, que é um tópico aqui que está em negrito, que a gente chama, né? Letras mais escuras, e abaixo tem vários itens sobre o nascimento e infância de Jesus. O primeiro que nós vamos ver hoje é previsão do nascimento de João Batista. Então Elias é João Batista, né? Nós vamos estudar hoje a previsão, quando foi dada a profecia do nascimento de João Batista. Aonde que está isso na Bíblia? Quais evangelhos falam sobre o anúncio do nascimento de João Batista? Então só tem um evangelho que fala, é Lucas. Tá? Então você vai ver que não tem número em nenhuma das colunas aqui de Mateus, Marcos e João, não tem nada escrito. Mas em Lucas tem um númerozinho ali. Tem 1, 2.5 menos 25. Quer dizer, capítulo 1 de Lucas, versículos 5 até 25. Então, para cada assunto vai ter as passagens. Por exemplo, se você pega as duas genealogias de Jesus, você vai ver uma referência aqui em Mateus 1, de 1 a 17, e vai ver uma referência em Lucas 3, 23 a 28. Quem não está muito acostumado com essas referências, talvez vai se perder um pouquinho no começo, no jeito que a coisa está organizada, mas logo você vai entender, tá? Você vai acompanhando nossas aulas, você vai entender esses números aqui, não deve ter muita dificuldade, tá, irmãos? Então, com isso, você pode acompanhar em casa. Então, nós vamos hoje estudar a previsão do nascimento de João Batista, estudando aí o começo do capítulo 1 de Lucas. E aí, logo em seguida, tem anúncio do nascimento de Jesus, que é Lucas 1, 26 a 38. Você já pode ler também em casa, você pode ler isso, você pode ir lendo por assuntos aí a Bíblia. Aí alguns assuntos você vai ler em vários evangelhos, você vai ler em mais de um. Vai estar lá um texto em Mateus, vai ter um texto em Marcos, né? Alguns têm texto nos 4, por exemplo, batismo de Jesus Cristo. Batismo de Jesus Cristo aparece nos 4 evangelhos, tá? Alguns assuntos só aparecem. A tentação de Jesus Cristo, onde é que está na Bíblia? Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, mas João não fala, tá? Então, essa tabela é bastante útil quando você quer sacar um assunto, né? Quer falar daquele assunto, está tudo aqui, tá? Todas as passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto nos evangelhos já estão aí nas suas mãos para você aproveitar, né? E com isso a gente pode organizar esse estudo, tá? Então eu comecei falando de Malaquias, né? Malaquias fala de Elias que viria, né? Então por que se eu vou estudar da previsão do nascimento de João Batista, eu preciso falar do Malaquias? Porque o Malaquias fez uma profecia lá, séculos antes de João Batista nascer, e Deus fala, eu enviarei Elias, antes que venha o dia do Senhor, eu vou enviar Elias. João Batista não é Elias, João Batista é João Batista. Não, mas a Bíblia chama ele de Elias também, né? Por que chama ele de Elias? Vamos tentar ver hoje de manhã por que João Batista é chamado de Elias. Mas você tem Lucas mencionando João Batista como um cumprimento para aquela profecia lá do Malaquias. Vamos ver como é que isso acontece. Então, os primeiros versículos de Lucas a gente já leu na semana passada. Vamos começar com o versículo 5. Então agora você pula para o Lucas capítulo 1 e a gente vai dar uma olhada aí nos versículos 5 até o versículo 25. Esse é o texto que fala sobre a previsão do nascimento de João Batista, quando o anjo fala ali para Zacarias que ele ia ter um filho, tá? Então, Lucas 1, lembra que Lucas está escrevendo para gregos, comentamos isso semana passada, né? Lucas está escrevendo para o seu amigo Teófilo, que era grego. Nosso amigo da moto acabou de passar, né? Fazendo barulho. E aí vamos continuar. Capítulo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Vamos começar introduzindo os personagens aqui da nossa história. Então você tem descritos os primeiros personagens, depois vai aparecer o anjo Gabriel.
tá? Então você tem aqui Herodes, que não vai fazer parte ainda da história de João Batista, ele vai aparecer depois, né? Mas você tem então Herodes, que era rei dos judeus. Lembra? Ele era um idumeu, era de Edom, né? A gente chamava de Edomita no Velho Testamento, né? Hoje em dia, no Novo Testamento, nas traduções que a gente tem, geralmente fala idumeu. Mas ele era então dos Edomitas, mas era da religião dos judeus, pelo menos entre aspas, né? Da religião dos judeus. Não era um judeu assim muito espiritual, muito obediente à lei de Moisés, né? Na verdade, ele mandou matar uma das suas mulheres e 3 dos seus filhos, né? Além de ter mandado matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, só para manter o poder lá na Judéia, né? Com medo do Messias que ia tirar o trono dele, né? Então, nós sabemos, isso não aconteceu ainda aqui, Herodes ainda não mandou matar as crianças, mas historicamente nós sabemos que ele mandou matar uma das suas mulheres e 3 dos seus filhos. Ele era louco, né? Homem violentíssimo, homem ganancioso, homem que se interessava só em manter o seu poder. E aí você tem, ele era o rei da Judéia, você tem um certo sacerdote chamado Zacarias, ordem de Abias. Então, vamos começar aqui com Zacarias. Zacarias, nós já mencionamos esse nome quando estudamos o profeta Zacarias lá do Velho Testamento, né? O nome dele significa Yahweh se lembrou, né? Deus se lembrou, né? Um nome bastante apropriado aqui no nosso contexto, porque Deus se lembrou de 2 coisas aqui. Uma, ele se lembrou do próprio Zacarias, porque a sua esposa era estéril, né? Deus vai dar um filho para ela, né? Mas mais precisamente assim, vamos dizer, Deus se lembrou do seu povo. Deus vai visitar o seu povo. Deus vai cumprir aquela promessa lá, aquela profecia de que ia mandar o Elias. E vai se cumprir por meio de Zacarias. Vamos colocar assim: Zacarias significa Yahweh se lembrou, e na verdade combina com a história do próprio Zacarias aqui, porque Deus vai se lembrar dele e do povo de Israel. Revela a fé dos pais de Zacarias, né? Quando eles dão o nome para o filho, esse aqui vai se chamar Yahweh se lembrou, é o nome de Deus, né? Deus se lembrou. Significa que eles tinham esperança, né? Eles tinham esperança em Deus, que Deus, ou Deus se lembrou deles quando deu um filho para eles, ou então que Deus se lembraria das suas promessas para Israel, né? Talvez fosse essa a esperança dos seus pais quando eles deram esse nome para o seu filho Zacarias. Então, Deus se lembrou. E ele era da ordem de Abias. O que é ordem de Abias? Abias é um dos netos de Arão. Então, Arão teve alguns filhos, 4 filhos, né? E 2 deles morreram porque ofereceram fogo estranho, né? E 2 deles geraram filhos, e desses filhos Abias era um deles. Ele tinha 24 netos. Desses 24 netos foi dividido o serviço no tabernáculo, no santuário de Israel. Então eles iam lá servir periodicamente. Eles dividiram as ordens sacerdotais em 24 nomes. 24 ordens sacerdotais. O que significam essas ordens sacerdotais? Ao longo do ano, eles tinham que servir no tabernáculo, os filhos de Arão, da tribo de Levi. Então existiam várias tarefas para os levitas lá. Cuidar da tenda, fazer a limpeza, oferecer os sacrifícios, lavar o altar, escorrer a água, o sangue dali, né? Então tinha uma série de serviços. Agora, tem serviços que são feitos lá dentro do tabernáculo. Depois eles construíram um templo, né? Antes tinha uma tenda, né? Davi, antes do templo ainda, era Davi com a tenda, né? Quem construiu o templo foi Salomão. Davi, então, junto com os Zadok, dividiu o serviço ali na tenda da seguinte maneira: pega cada um dos 24 nomes aí dos netos de Arão, divide, sorteia aí quando que cada um deles vai cuidar do santuário. O santuário, o tenda era dividido em 2 partes, né? O santuário e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, a arca. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício pelo povo de Israel. O santuário é onde ficava o altar do incenso.
E tinha o castiçal que ficava aceso também, tinha uma mesa com pães e tinha um altar para queimar incenso a Deus. Esse incenso era queimado continuamente. Um sacerdote entrava lá, acendia o incenso. Quem já foi em casas místicas aí, ou budismo, sabe que é incenso, né? Uma vareta, quando eles queimam, fica aquele cheiro perfumado assim. É parecido, não era exatamente assim naquela época, mas era parecida a ideia mesmo. Você queima uma substância que gera uma fumaça com cheiro agradável, perfumado. E isso era lá dentro do santuário. De manhã e de tarde eles acendiam esse incenso, então o incenso estava sempre queimando, queimado continuamente. E aí, cada dia, então, esses sacerdotes, por exemplo, Zacarias, eles sorteavam a sua ordem ao longo do ano. Então, essas 24 ordens aí, 2 vezes por ano, o sacerdote daquela ordem ia servir em Jerusalém, porque eram muitos sacerdotes, né? Eles foram tendo filhos e filhos, então tinha muita gente, não precisava de tanta gente assim sempre estar lá no tabernáculo. Então eles separavam ao longo do ano. Olha, a ordem de Abias vai cuidar do tabernáculo 2 vezes por ano. Ele vai lá, fica uma semana lá e cuida do tabernáculo, depois volta para casa, entra outra ordem, né? Então conseguiam assim. Só que para entrar no tabernáculo e queimar o incenso era uma honra muito grande, e provavelmente eles dizem que isso acontecia só provavelmente uma vez na vida do sacerdote. Os outros serviços ele fazia ali fora, no pátio, com sacrifícios, 2 vezes por ano, durante uma semana ele ficava lá. Só que eles sorteavam para ver quem que vai entrar no santuário para oferecer o incenso. Tinha muitos filhos de Abias, né? Mesmo na ordem de Abias tinha muitos. Então eles iam fazer o serviço durante uma semana por ano, 2 semanas por ano, mas uma pessoa era sorteada para entrar lá e fazer esse incenso. E provavelmente isso ia acontecer só uma vez na sua vida, né? E ia ser outros sacerdotes nas outras vezes. E aqui vai ser sorteado justamente o Zacarias. Ele era da ordem de Abias. E ele tinha uma mulher chamada Isabel. Isabel era essa mulher que é curioso assim, esse nome em português eles traduzem como Isabel, mas em grego é Elizabeth. Se você pegar as letras em grego, é Elizabeth o nome. Então, Elizabeth e Isabel são a mesma coisa, tá? Em português hoje a gente tem os 2 nomes, né? Elizabeth e Isabel. Eu não sei por que traduziram como Isabel na maioria das nossas Bíblias, né? Mas em grego o nome é Elizabeth. Elizabeth é a versão grega do nome hebraico Eliseba, que por acaso era a mulher de Arão. Se você for olhar lá em Êxodo, não precisa olhar não, mas se você for olhar em Êxodo 6:23, você vai ver que Arão tinha uma esposa e o nome dela era Eliseba, que é a versão hebraica do nome Elizabeth, que é o nome da mulher do próprio Zacarias, né? Então, ela era da casa de Arão, né? Está aqui escrito aqui, cuja mulher era das filhas de Arão, e coincidentemente tinha o mesmo nome da mulher do Arão, né? Séculos antes, né? Tudo bem, esses são os nossos personagens. Quem que eram as mulheres dos sacerdotes? Dá uma olhada em Levítico 21. Levítico 21, 13 a 14. Estou dando aqui um contexto inicial, né, os detalhes, a gente gasta um pouquinho de tempo com isso, mas é interessante para a gente conhecer quem são os nossos personagens. Levítico 21, versículos 13 a 14. Com quem que um sacerdote pode casar? Porque você conhecendo Levítico, você vai saber quem que é Elizabeth, ou quem que é Isabel. Quem era Isabel? Ela era uma mulher de boa fama, ou era uma mulher de má fama? Ela era temente a Deus? O texto vai dizer que era temente a Deus lá em Lucas, mas os detalhes a respeito dela você pode encontrar aqui também em Levítico. Porque Levítico 21, 13 e 14 diz assim: e ele, o sacerdote, é uma regra para os sacerdotes de Israel, ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Então ela era virgem, ele casou virgem, ela casou virgem. E, versículo 14: e viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Então você sabe que ela não era viúva, não é? Que Isabel não teve outro marido antes desse, depois
ele morreu e ela casou com ele. Você já sabe um pouco da história dela de cara, assim, mesmo sem o texto falar, lá no Novo Testamento. Você já sabe que ela casou virgem com ele, não teve outro marido, ela não era prostituta, né? Então, você tem umas instruções aqui que dizem um pouco a respeito de Isabel. Alguém pode fazer uma pergunta assim: mas é pecado casar com viúva? Não é pecado casar com viúva, você pode casar com viúva no Velho e no Novo Testamento, não tem problema nenhum. Mas o sacerdote não. Então, você já sabe um pouco de Isabel por meio do sacerdote. Prostituta pode casar? Não, a prostituta não pode casar. Não, a Bíblia não diz que a prostituta não pode casar. A Bíblia diz que a prostituta, vamos dizer que ela se converte. Ela se converte e nunca mais ela pode se casar? Não posso dizer isso, a Bíblia não diz isso. Agora, o sacerdote não pode casar com ela aqui na lei de Moisés. Então, por quê? Porque existe um simbolismo na lei. E a virgindade é um símbolo de pureza. E este símbolo tinha que ser transmitido para o povo. O sacerdote casa com uma virgem. Mas eu gostei daquela outra, ela é viúva. Então não vai ser sacerdote, né? Era assim. Não estou nem trazendo isso como uma lei para o pastorado, mas no sacerdócio de Israel era assim. Você não podia casar com viúva, né? Porque ela tinha que ser virgem. Havia um simbolismo de pureza associado com isso que precisava ser mantido. Deus assim determinou, nós não discutimos com o Criador, né? Então você tem aí um pouco da história de Isabel, você já conhece, mesmo sem Lucas mencionar, só olhando lá para Levítico você já conhece essa personagem, tá? E daí você vai ver o versículo 6 de Lucas 1, que diz assim: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu já sei que além de terem casado virgens, eles eram obedientes a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que diz duas palavras, mandamentos e preceitos? Qual a diferença entre mandamento e preceito, né? Se você for olhar no dicionário, tanto no dicionário português quanto no dicionário bíblico, vai dizer assim: preceito é uma instrução, é um ensino, né? Isso é um preceito que você deve seguir. Mandamento é parecido, né? Eu estou te ensinando uma coisa, estou mandando você obedecer. O termo no Velho Testamento, muitos entendem que se separa da seguinte maneira. Dá uma olhada lá em Êxodo 20. Está falando que eles obedeciam os dois, né? Mandamentos e preceitos. Então tem um pouco de discussão sobre esses termos, mas muitos acham que significa o seguinte: Êxodo 20, você vai ver aí que são os 10 mandamentos. Mandamentos, os 10, né? Mandamentos, está aí. Então eles obedeciam os 10 mandamentos. Está aí, nós não vamos ler no momento, mas você tem aí os 10 mandamentos descritos ao longo do capítulo 20 de Êxodo. Depois, no capítulo 21, primeiro versículo do capítulo 21, quando ele terminou de descrever e explicar os 10 mandamentos, ele vai falar o seguinte: e estes são os estatutos que lhes proporás. Aqui já é outra palavra, estatuto. Estatutos aqui tem a mesma ideia de preceitos. Então você tem os 10 mandamentos e tem mais um monte de estatutos. O que é estatuto? O que é estatuto? Estatuto da criança, né? Estatuto, não sei do que. A igreja tem um estatuto, né? O que são? São regras, né? São regras, olha, você não pode fazer isso com criança, você é obrigado a fazer isso, toda criança tem que estudar, toda criança tem direito a isso, aquilo. São regras, instruções, normas que você tem que cumprir. A Bíblia tem aqui um monte de instruções para o povo de Israel, que não fazem parte dos 10 mandamentos. Eles até estão assim, contidos nos 10 mandamentos, se você pensar no princípio dos 10 mandamentos, né, eles estão aí. Mas assim, os estatutos são exemplos para a vida, né? São bem detalhados. Por exemplo, ele fala assim, versículo 2: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Isso aqui não está nos 10 mandamentos, né?
Ó, se eu comprei pode ter escravo em Israel? Pode. Mas então, se ele for judeu, hebreu, né? Ele só pode trabalhar 6 anos para você. No 7º você vai sair de graça. É um estatuto. Vamos supor, não diz que Zacarias tinha escravo, né? Acho que não tinha. Mas vamos dizer que ele tivesse. Ele guardou os estatutos. Olha, se ele soltou o servo dele depois de 6 anos, então ele cumpriu. Então cumpriu mandamentos e cumpriu estatutos. Tá? É possível alguém cumprir, andar em todos os mandamentos e estatutos da lei? Então diz lá que Zacarias e Isabel andaram em todos os estatutos e mandamentos da lei de Moisés. Não, então eles eram perfeitos, não precisava nem de Jesus para salvar, né? Já é perfeito, né? Não pecava, para que vai precisar de Jesus, né? Se você não peca, é santo, vai para o céu direto, né? Não é o caso, nós sabemos que todos pecam. Então como é que o texto é capaz de dizer que eles andaram em todos os mandamentos e estatutos de Israel e ao mesmo tempo a gente saber que são pecadores? Até porque Zacarias vai cometer um ato aqui que o anjo vai castigá-lo, ele vai ficar mudo, né? Para quem conhece a história, né? Então é sinal que ele é pecador, ele é falho. Isso parece um pouquinho com Davi. Que Davi também andou em todos os mandamentos, né? A não ser no caso de Batseba, às vezes o texto diz assim, né? Às vezes os textos do Velho Testamento dizem, a Davi andou conforme todos os mandamentos de Deus. Às vezes põe uma observação, a não ser no caso de Batseba, segundo o coração de Deus, né? Então, quando fala assim, não significa que a pessoa é perfeita em todo o seu andar, apesar de que às vezes o texto dá a entender, tá? Dá a entender. Você tem que perceber o seguinte: existe uma lei do país, a lei está escrita aqui, e ele cumpria a lei. Se alguém fosse pego transgredindo a lei, tinha que pagar por isso, né? Às vezes você tem que pagar com dinheiro, às vezes tem que pagar com a vida, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Olha só, capítulo 22 de Êxodo, versículo 1: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Roubou um boi? Tudo bem, te pegaram? Você paga 5 bois. Não é 1 por 1 não, é 5 por 1. Ninguém mandou roubar. Então, a lei pegou você paga. Se você amaldiçoasse seus pais, você era apedrejado, né? Então você tem a lei aí com penas. Então quando diz ele andou em todos os estatutos, quer dizer que ele não foi pego em transgressões aqui, ele não teve que pagar 5 bois para ninguém, ele não foi apedrejado, ele não adulterou, ele não roubou, ele não construiu um ídolo do lar lá para se prostrar perante ele não violou os mandamentos, tá? Ele está legal conforme a lei do país que é Israel. Agora, ele é perfeito? Não, porque no seu coração ele comete pecados. O fato dele não ser pego pela lei não quer dizer, por exemplo, que ele nunca mentiu. Talvez ele tenha mentido. Agora, a lei diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um dos 10 mandamentos, certo? Não dirás falso testemunho. Quer dizer que ele nunca chegou num tribunal e acusou falsamente alguém. Isso ele nunca fez. Mas não quer dizer que ele, ao longo de toda a sua vida, ele nunca falou uma mentira. Isso aí só Deus sabe. Os juízes não sabem essas coisas, né? O juiz supremo sabe, mas a lei do país não sabe. Então ele estava bem de acordo. Ele é um homem que se esforçava para andar de acordo com a lei de Deus. E a Isabel também era uma mulher que se esforçava para andar de acordo com a lei de Deus, e não foram pegos em nenhuma das transgressões. Agora, o coração é imperfeito de todos nós, tá? Todo homem, toda mulher é pecador. Alguns são pecadores regenerados, santificados, mas continua com 2 naturezas, né? Uma pecadora e uma regenerada. Tá, então esse é o nosso casal. E aí, versículo 7, voltando para Lucas, né? Voltando para Lucas, você tem Lucas capítulo 1, versículo 7: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Esse é um problema sério. Eu não sei quão sério é esse problema na nossa sociedade hoje. É sério, mas nem se compara com o que era antes, na época de Jesus. Estamos em Israel.
As casas de Israel têm suas famílias, né? Seus nomes, né? Cada tribo, cada ordem, né? Tem a ordem de Abias aqui. Você tem uma família que tem um patriarca, que tem um nome, e ele vai gerar descendência. E essa semente vai ser a continuação daquela casa. Isso era muito importante. Era uma honra para as mulheres poderem dar muitos filhos para o seu marido, porque ia dar continuidade para aquela casa, para aquele patriarcado. Isso aí, uma mulher que era estéril era talvez a maior vergonha que ela podia ter na sua vida, o maior opróbrio, vergonha, né? Era uma árvore seca que não dá fruto. As pessoas iam olhar para essa mulher com desprezo, né? Então era muito difícil. Então, os filhos eram a grande alegria de um casal, ter muitos filhos, né? Hoje em dia, para muitos, a grande alegria é ter muitas coisas, né? Eu tenho uma televisão de 50 polegadas, eu tenho o carro do ano, né? As pessoas querem ter poucos filhos para dar pouca despesa, né? 0 filhos ou 1 filho, no máximo 2, né? Então, quer dizer, a população vai encolhendo, na verdade, se todo mundo fosse ter esse pensamento, né? Então, você é um casal, são 2 pessoas. Para manter a população, você tem que ter 2 filhos pelo menos, né? E se você tiver um só, já diminuiu 50% da população, né? Então vai ter que ter outro casal que vai ter que compensar essa sua a falta, né? É a escolha de cada um, não estou dizendo que é pecado, mas assim, em termos numéricos, vai encolher a população. Então o que acontece? O povo de Deus, os crentes, eu quero ter pouco filho, né? Porque dá muita despesa, né? Dá muito trabalho. Muçulmano, quero ter muitos filhos porque eu vou encher a terra de muçulmanos, né? Se a gente fosse encher a terra de cristãos, seria melhor, porque um pai e a mãe cristãos educam os filhos nos caminhos de Deus, mais chance de ter gente cristã na terra, né? Mas o muçulmano pensa assim, o cristão pensa de outro jeito, né? Eu quero poucos. Sim, lá em casa a gente queria 3, né? Só veio 1, né? Aí veio mais 1 depois, mas 3 não veio, né? Aí Deus nos abençoou com 2. Mas, assim, é escolha de cada casal, né? Não estou criticando ninguém, mas para os judeus era uma grande alegria. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá despesa? Dá despesa. Mas essa é a nossa alegria, né? Os conflitos, as dificuldades, educar, chegar no fim da vida e ver que você deixou, né? Você tem gente para cuidar de você na sua velhice, você vai estar com a mesa, com filhos, com netos, e você passou aquilo que você aprendeu para eles, né? Você ensinou alguma coisa para a próxima geração. Agora, aquele que não teve isso, investiu em outras coisas, que essas outras coisas sejam para a glória de Deus, né? Então eu não tenho filhos, tenho muito dinheiro, muito tempo, vou investir esse dinheiro e tempo no reino de Deus, né? Essa biblicamente é o correto, né? Não você então agora vou investir o meu tempo e o meu dinheiro no meu bem-estar. Aí você está desperdiçando a sua vida. Você vai chegar no fim da vida e vai perceber, eu não fui feliz como eu achei que eu seria. Porque a felicidade é cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa é a felicidade. Você vai estar satisfeito no fim da sua vida se você olhar para trás e você pensar, eu andei com Deus, né? Eu procurei estar no centro da vontade de Deus. Eu tive minhas falhas, tive minhas dificuldades, mas eu investi onde era melhor, né? Seja na minha família, nos meus filhos, para gerar pessoas de Deus para a próxima geração, ou seja, sem filhos, mas investir na igreja, no povo de Deus, né? Então, biblicamente é isso. E esse é o conceito que eles tinham. Eu quero a bênção de Yahweh sobre a nossa casa, muitos filhos para a bênção da nação de Israel, né? Porque Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão, né? E ela não tinha. Que desgraça! Esse era o pensamento desse. Que desgraça! Uma mulher que não tem filhos, né? Não consegue ter filhos. E aí, versículo 8 e 9, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na sua ordem, na ordem da sua turma, né, dos descendentes de Abias, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Lembra que eu falei, né? Sortearam que saiu o nome dele.
Estava na época da casa de Abias, dentre os filhos de Abias sortearam o nome. Opa, hoje feliz é o Zacarias, ele vai oferecer finalmente o incenso lá no lugar santo, agora já no templo, né? Tá, então você tem aí esta ordem e ele entrando para oferecer o incenso contínuo. Versículos 11 e 12. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Está ali, né, um ambiente fechado, não tem janelas, ali é uma cortina, é uma porta, tudo bem. Não estamos mais no tabernáculo, estamos no templo. Eu estou confundindo a visão aqui. Então, não é uma tenda, é um prédio. Mas ele está lá dentro, é iluminado, a iluminação não é tão grande assim, né? Os sacerdotes estão lá fora orando por ele, e ele está lá dentro, oferecendo incenso. Tem a iluminação do castiçal, e ele está ali trabalhando, e de repente ao lado do altar do incenso, não era grande o altar, tem um anjo, um homem ali, não dá a descrição dele, mas ele reconheceu que era um anjo. Ficou com medo, né? Ninguém entra ali. Não é assim que passou alguém na frente ali escondido e entrou. Não, ninguém entra naquele lugar, é um lugar santo. E ele ficou com temor. Poucas pessoas viram anjos na Bíblia. Tá? Você tem algumas descrições lá no Velho Testamento, né? As pessoas que viram o anjo do Senhor ou algum outro anjo. Este anjo aqui, que mais para frente vai se identificar como sendo Gabriel, é o mesmo anjo que falou com Daniel, lá no livro de Daniel, trazendo profecias sobre o fim dos tempos. Tá? Esse anjo famoso aqui na Bíblia, né, Gabriel, ele é o mesmo que vai falar com Maria, depois anunciando o nascimento de Jesus. Mas são poucos que veem anjos, tá? Hoje em dia todo mundo vê anjo, né? Para todo lado, né? Eu vi um anjo, sonhei com um anjo. Na Bíblia são pouquíssimas pessoas que tiveram contato com anjos. E eles ficaram atemorizados, né? Isso não é uma coisa que a gente vê todo dia. Ele estava com medo. Aí o anjo fala com ele. Mas o anjo lhe diz, versículo 13: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Então você tem aí um homem idoso, uma mulher idosa, estéril, foi estéril a vida inteira, e Zacarias orava para que ela tivesse filhos. Eu não sei se ele orou no passado, se ele ainda estava, mesmo velho, orando por um filho, não sabemos os detalhes. Mas o anjo está dizendo, olha, a tua oração foi ouvida, sua mulher vai ficar grávida, e você vai pôr o nome de João, que significa, Yahweh mostrou graça. Esse é o significado de João. É graça mesmo, né? Por graça, sua oração foi atendida, e é graça ao povo de Israel que foi enviado esse menino também. Versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele será grande diante do Senhor. O que significa um homem grande diante do Senhor? Um grande servo de Deus. Tem gente que... Uma vez eu vi o Paul Washer falando, eu gosto do Paul Washer, mas ele falou assim numa pregação: não existe e nunca existiu um grande homem de Deus. Sempre existiram homens pecadores e falhos, e que Deus, na sua graça, usou para grandes coisas. Eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que todos somos pecadores, né? Todos somos a mesma carne, né? Descendentes do mesmo Adão e Eva, pecadores. Só que, biblicamente, existem grandes homens de Deus, sim, porque senão não estaria dito aqui que João Batista foi um grande homem de Deus. Um grande homem. Então a gente tem que ver o que é um grande homem. Porque eu quero ser um grande homem, você quer ser uma grande mulher, né? De Deus. Isso deve ser o nosso sonho, vamos dizer assim, nosso alvo. Talvez você não vá fazer grandes coisas aos olhos dos homens, né? João Batista teve muitos seguidores em determinada época, mas talvez não você e eu, mas pelo menos aprovados diante de Deus, né? Existem grandes homens de Deus na história. O que eles fizeram para ser grandes homens de Deus, né? E mulheres de Deus?
Jesus falou de João Batista, dos nascidos de mulher não tem maior do que João Batista. A idade dele eu não sei se está descrita, não é tão velho, porque ele era próximo de Jesus, né? Mais ou menos 30 e poucos anos. Então, morreu novo. Então, ele fez algum milagre? Não, vamos pensar num grande homem de Deus, né? O homem da oração forte, né? Que ora e tudo acontece, né? Esse é um milagroso, esse é um grande homem. Será? Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Jesus falou, João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sinal. Então, não é a quantidade de milagres ou sinais que você faz que te torna um grande homem de Deus. João Batista fundou uma grande igreja? Não. Tinha, assim como eu falei, muita gente ia vê-lo no deserto, né? Mas muitos também achavam ele louco, né? Dinheiro ele não tinha, né? Dinheiro não tinha nenhum. Então não é muitas posses, não é. O que é então, né? O que fez dele um grande? Ele era uma pessoa, um grande homem de Deus. É um homem que estuda muito a Bíblia, sabe muito, né? Tem muitos diplomas, né? Tem muita saúde, muito dinheiro. O que é um homem grande, né? Ser grande é bem sucedido, ser bem sucedido diante de Deus, né? É ser obediente e cumprir a sua missão. Então, se você é obediente a Deus e cumpre a missão de Deus para você, está aprovado diante de Deus. João Batista fez isso, e ele fez com tudo, né? Largou tudo, viveu tudo para Deus. Isso nós não fizemos, mas ele fez. Tem gente que faz hoje em dia ainda, mas ele fez. Ele fez. Largou tudo, foi morar no deserto, batizar pessoas, confrontar o rei, ser morto pela sua obediência. Isso aí é um grande homem de Deus. E diz o texto que ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. É pecado beber vinho? As pessoas bebiam, não era pecado beber, era pecado embriagar-se. Mas, de novo, é um símbolo da pureza. Isso aqui provavelmente é para dizer que ele era um nazireu. O voto de nazireu existe na Bíblia. Se você for olhar ali, na Bíblia está, eu não sei se eu separei a passagem sobre o voto de nazireu, onde é que está escrito, é número 6. Número 6, leia ali, tem as instruções sobre o que é um voto de nazireu, né? Não pode cortar o cabelo, não pode tomar vinho, não pode encostar em cadáver, coisas assim. Não diz que ele era nazireu, mas pelo menos não beber vinho, ele não ia beber bebida forte. Por quê? É um símbolo de pureza também. Por quê? O vinho é a uva fermentada, né? Apodrecendo, né? Então essa fermentação, quando alguma coisa apodrece e cria aquele álcool, isso é símbolo do pecado. Não é o pecado em si, mas existe uma simbologia. De novo, na Bíblia e na lei, tudo tem uma simbologia. Fermento, símbolo do pecado, eles comiam pão sem fermento na Páscoa. A virgindade, símbolo da pureza. O vinho, então, o nazireu não podia tomar. Por quê? Fermentado. Nada fermentado. Então, pureza, né? Símbolo de pureza. E aí, então, esse era João Batista. Ele tinha, assim como Sansão, se você for olhar em Juízes 13, 2 a 5, o nascimento de Sansão, também fala-se para uma mulher estéril, o anjo fala, olha, você vai ter um filho. Fala primeiro para o marido, né? E aí, esse filho vai ser nazireu, não vai também beber vinho. Então, uma semelhança aqui com a experiência dos pais de Sansão, né? Tá, então, cheio do Espírito Santo, curioso, versículo 15 diz que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Como é possível alguém ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe? Ele nasceu crente? Você não tem que nascer de novo para ser salvo? Como é que João Batista já nasceu crente? Já estava cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, né? Que história é essa, né? Como é possível isso?
As pessoas hoje discutem se você vai receber o Espírito Santo na hora que se converte ou então depois de uma segunda experiência, como dizem os pentecostais. Nós achamos que é na hora que converte, aceitou Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Alguns grupos pentecostais vão dizer, não, você vai ser batizado depois, se você fizer muito jejum e oração. Mas no ventre? No ventre? Sim, João Batista já no ventre foi cheio do Espírito Santo. Então ele nasceu salvo? Não, ninguém nasce salvo. Mas ele já nasceu, como é possível, né? Então nós vemos que de fato ele foi cheio do Espírito Santo, e isso se manifestou quando Isabel, grávida de João Batista, se encontra com Maria, grávida de Jesus, e o que acontece? O que acontece? Ele toma uns chutinhos ali, a criança deu um pulo na barriga de Isabel, diz o texto. A gente vai ver depois, não hoje, mas em outro domingo que vem. Sentiu a criança pulando quando ouviu a saudação de Maria, a mãe de Jesus, né? Por que está escrito isso na Bíblia? Que João Batista, quando estava no ventre de Isabel, pulou quando ouviu a voz de Maria, que estava grávida do Senhor Jesus. Porque João Batista, conforme o anjo, estava cheio do Espírito Santo. Isso era uma manifestação de alegria por estar próximo do Messias. O bebê não sabe dessas coisas, só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava dando um sinal para a mãe: olha, é esse aqui, esse é o Messias, né? Então, quem sou eu para discutir com Deus? Ele quis pôr o Espírito Santo sobre um bebê para manifestar alguma coisa, ele pôs. Agora, João Batista, quando nasceu, ele não teve que aprender as coisas de Deus e acreditar nessas coisas, teve que aprender da lei de Deus e teve que crer, e por isso ele foi salvo. Não adiantava ser cheio do Espírito Santo quando nasceu e depois ir para qualquer lugar, ir para o mundo, não acreditar. Mas isso não ia acontecer. Não ia acontecer. Por quê? Porque ele era um predestinado. Porque o anjo já falou que ele vai ser grande diante de Deus e que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então, João Batista não ia se perder. João Batista não ia se perder. Por quê? Porque já está predestinado, já está profetizado. Ele é um eleito de Deus, Deus já sabe. E isto aqui, irmãos, é a soberania de Deus. Deus sabe quem são os seus e Deus tem o direito de falar para a mãe que o seu filho vai ser meu servo, se ele quiser. O problema é o seguinte: nós gostaríamos que Deus falasse isso para cada um de nós. Olha, os seus filhos também são predestinados e vai acontecer isso, né? A gente fica tranquilo, né? Mas não é assim a vida. João Batista é uma exceção. Deus sabe de todas as coisas, sabe quem são os seus, mas Deus não fala para nós. Pode ser que o seu filho não seja salvo. Mas não fala isso, irmão. Não estou profetizando nada aqui. Não estou profetizando nada. Que Deus salve todos os nossos filhos. Mas assim, eu não tenho autoridade para dizer que ele vai ser, né? Porque Deus não me disse. Agora, para Isabel ele disse. E quando você crê em Jesus, você então tem essa informação para si. Você sabe: eu também era. Eu também fui predestinado. Porque agora eu creio, agora eu sei, né? Eu sou como João Batista, daquela lista dos eleitos de Deus. Como é que eu sei disso? Porque Efésios diz isso, né? Efésios diz, o capítulo 1 de Efésios nos mostra que isso não é um privilégio. Ser eleito de Deus não é um privilégio de João Batista. Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então não foi só João Batista que foi eleito antes da fundação do mundo. Todo crente em Jesus foi eleito antes da fundação do mundo, todo crente de verdade. Não estou falando todo membro de igreja, não estou falando todo mundo que foi batizado, não estou falando todo mundo que diz que é crente, estou falando todo mundo que é de verdade, um seguidor de Jesus Cristo, né? Eles nasceram de novo, por quê? Porque estavam predestinados para isso, eles foram eleitos para isso desde antes da fundação do mundo, para que nele fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pela vontade de Deus isso aconteceu, a escolha de Deus. Então nós também, irmãos. Quem crê em Jesus Cristo descobre: aleluia, também fui escolhido por Deus, mas eu criei, né? Não é assim que eu estou alheio ou estou nem aí. Não, eu criei.
Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu só fico pensando, mas por que eu sou? Porque Deus me mostrou isso, Deus me escolheu, Deus me atraiu, Deus te atraiu, né? E João Batista foi assim também. Já estava predito, já estava escrito que João Batista seria de Jesus. Só que João Batista tem uma diferença. Essa informação foi falada para o pai dele. O pai dele sabia, né? O anjo revelou. Para nós, o anjo não revelou. A gente vai descobrir à medida que os nossos filhos vão crescendo e eles manifestam a fé ou não, né? Então, um filho teu que de repente, o meu, vai falar: não acredito em nada disso, não, né? Eu ia para a igreja porque você me obrigava, né? Mas eu não vou mais, né? Muitos acontecem isso depois de velhos, né? De mais velhos, né? Mas assim, nossa parte, encaminhar, enquanto está debaixo do nosso cuidado, né? Caminha para a igreja e ensina. E aí Deus vai trabalhando. Cada um tem a sua fé, não adianta, você não vai obrigar teu filho a ser crente, mas você obriga até certa idade, né? Mas assim, depois de uma certa idade, cada um. Mas João Batista ia ser, estava garantido. João Batista garantido porque foi profetizado, né? Profecia é bom por isso, né? Dá uma segurança, né? Dá uma paz no coração. Imagina a alegria de Zacarias e Isabel nessa, né? E aí ele cresce, João Batista, e vai se tornar este servo de Deus profetizado. Versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Sim, mas por meio de homens. Ele converterá, pela sua pregação ele converterá muitos. Versículo 17: e irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Olha aqui o Elias, que a gente começou a aula com isso, lendo Malaquias, né? Por que eu li Malaquias? Porque lá era a profecia de Elias. Eu enviarei Elias, diz o texto. Mas aqui diz Elias, está associado com João Batista. Ele irá diante dele, o Senhor Deus, né, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, lemos em Malaquias, e os rebeldes à prudência dos justos. Prudência quer dizer obediência. O justo obedece à lei de Deus, os rebeldes não. Os rebeldes vão ser convertidos, eles vão começar a obedecer. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disposto a quê? A receber o Messias. João Batista não é o Messias. Ele vai preparar o povo para ser bem disposto e receber aí o Messias, né? Então, aqui está a profecia. O que é espírito de Elias? Por que fala que ele vem no espírito de Elias? Por acaso, como dizem os espíritas, João Batista era Elias reencarnado? É isso que ele quer dizer, né? Já comentamos isso em alguma aula passada aí, quando falamos sobre essas profecias, mas não faz mal a gente repetir. João Batista não pode ser Elias reencarnado, porque Elias não morreu. Simples assim. Ponto final. Elias não morreu, Elias não pode reencarnar, tá? João Batista não é reencarnação de Elias. Elias foi levado num redemoinho separado de Eliseu por carros de fogo e levado ao céu. E aí, quando os outros profetas foram falar com Eliseu: vamos procurar o corpo de Elias. Não perca seu tempo, Eliseu falou, não tem corpo nenhum. Ele foi levado vivo para o céu. E aí os profetas falaram: não, de repente ele caiu em outra montanha depois, você não viu? Não perca seu tempo, mas vocês querem procurar? Vai, procura. Eles ficaram dias procurando, não acharam nada, voltaram para ele e falou: não falei para vocês? Não era para procurar. Não tem corpo de Elias. Elias foi levado aos céus como Enoque, vivo, né? Então, João Batista não é a reencarnação de Elias. No Monte da Transfiguração, quem que aparece falando com Jesus? Moisés e Elias. Não é Moisés e João Batista? Se Elias é João Batista, por que não aparece João Batista falando? Porque o João Batista já tinha morrido. Os discípulos conhecem João Batista, eles não viram Elias. Então eles estão vendo alguém ali, eles iam falar: olha, João Batista e Moisés. Mas não é isso que eles falam. Eles falam Elias e Moisés. João Batista, que já morreu, é outro espírito. Esse espírito está falando aqui, ou não é um espírito, né? É Elias. Ele foi em corpo ao céu, né? Corpo transformado já, glorificado. Então não é João Batista, não é Elias. Só que ele vem no espírito de Elias e ele é chamado de Elias nas profecias do Velho Testamento por causa disso, do espírito de Elias.
por que se diz espírito de Elias? Como é que o Elias andava? Elias foi levantado para quê? Para converter o povo de Israel da idolatria de Acabe para a adoração verdadeira, a Yahvé. Isso Elias fez, e ele conseguiu fazer, provar que Yahvé é o verdadeiro e Baal não é. João Batista também converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, arrependimento para Israel. Onde que Elias estava quando os soldados foram procurá-lo, que Acabe queria falar com ele? Ele estava no deserto, no alto do monte ali, né? Vestindo o quê? Um cinto de couro, assim que ele se vestia. Você pode ler a descrição lá em 2 Samuel, é isso? Segunda Reis, não Segunda Samuel. Segunda Reis, você tem ali a descrição de Elias. Vamos ler 2 Reis 1:8, tem ali a descrição da aparência. Vamos ver 2 Reis 2. 2 Reis 2, versículo 9 e outros. 1:8 tem também, né? Fala sobre isso, sobre como ele se vestia. Pessoa estranha, né? Mora no deserto ali, vestidos assim que João Batista era, né? Comendo gafanhotos no deserto com mel, né? Ambos, Elias e João Batista, confrontaram o rei, né? Elias confrontou Acabe e a mulher dele ficou, que era Jezabel, perseguiu Elias. João Batista confrontou Herodes e Herodias perseguiu ele, pediu a cabeça dele numa bandeja de prata, né? Então, muita semelhança entre os dois e o ímpeto dos dois de pregar a palavra de Deus. Mas você vê aqui em 2 Reis 2:9, diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, antes de Elias ser levado aos céus, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aqui está também o espírito de Elias. Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E aí Elias vai falar: isso é difícil, né? Mas veja aí, se o sinal acontecer, você vai receber, né? Mas este espírito que repousava sobre Elias repousou depois sobre Eliseu. Veja o versículo 14 e 15. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, depois que Elias foi levado aos céus, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Só que não era o espírito, não estava possuído pelo espírito de Elias, né? Os espíritos vão falar isso, né? Elias morreu, o fantasma dele entrou na pessoa, agora não é isso, porque Elias não morreu, não é que o espírito de Elias possuiu o corpo de Eliseu, é o Espírito Santo que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu, com o propósito de conduzir o seu povo, e ele era um profeta. Assim também o Espírito que estava sobre Elias, o Espírito Santo agora estava sobre João Batista. Lembra que Malaquias foi o último dos profetas? Tivemos 400 anos de silêncio da parte de Deus profético, e de repente o Espírito Santo vem de novo sobre um homem, João Batista, e ele vai ser o próximo profeta. Entre Malaquias não tem ninguém, entre Malaquias e João Batista. João Batista é o primeiro profeta selecionado por Deus para a sua missão de conduzir o povo ao arrependimento. Então você tem este Espírito atuando sobre a vida de João Batista, assim como Elias. João Batista então vai cumprir o seu propósito no deserto, confrontar o rei dos judeus por seus pecados, vai ser perseguido e odiado pela mulher do rei, e ele vai levar o povo de Israel ao arrependimento. Estamos chegando ao final, vamos voltar só para Lucas, no capítulo 1. Vou ler rapidamente o final da história até o versículo 25. Você tem versículo 18: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Quer dizer, como é que eu vou saber que vou ter mesmo um filho? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus,
E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Era para você ficar alegre. Você não orou por isso? Tanto tempo orando por isso, agora que eu venho da parte de Deus, o próprio Gabriel, enviado por Deus, para te falar que você vai receber a resposta das suas orações, agora você não acredita? E aí então, versículo 20: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. Então, só uma pergunta: por que o anjo ficou tão bravo? Porque Zacarias pediu um sinal. É errado pedir um sinal, né? Abraão pediu um sinal para Deus, Gideão pediu um sinal para Deus, Zedequias pediu um sinal para Deus. Deus não ficou bravo, Deus deu o sinal que eles pediram. Por que quando Zacarias vai e pede um sinal, ele fica bravo? Isso aí eu não tenho como responder, eu não sei, é a situação de cada um, né? Deus está enxergando a situação de cada um, né? Aqui ele ficou bravo, né? Era para ele acreditar. Oi. Circunstâncias, cada um tem as suas circunstâncias. Daqui, vendo o anjo de Deus, percebendo pela palavra, cumprindo a palavra profética, que conhece a Bíblia, né? Que isso é Deus agindo, ele tinha que ter sabido, né? E outra, estamos no Novo Testamento, já com o Velho Testamento todo escrito aqui para ele estudar, né? Já sabendo as coisas de Deus, né? Verdade é que o Novo Testamento não nos instrui a pedir sinais, assim, você não tem essa instrução, né? Nós temos uma Bíblia para estudar, para você saber como discernir a verdade. Mas ele, na sua inocência, vamos dizer assim, incredulidade, na verdade, é a palavra mais correta, né? Vacilou a fé e ele pediu um sinal, que não era para pedir nessa hora. Nesse contexto, não era para pedir o sinal, tá? E aí, o que acontece? Só terminando a história, no versículo 22, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, quer dizer, aquela semana que ele ficava lá, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Acabou a vergonha, né? O opróbrio é a vergonha que ela tinha por ser estéril. Deus visitou, Deus se lembrou e Deus agraciou esse casal. Vamos parando por aqui, se Deus quiser. Então, semana que vem, você já sabe, o assunto é anúncio do nascimento de Jesus. Agora vamos ver como o mesmo anjo Gabriel visita Maria, tá? Vamos encerrar com uma oração. Quem gostaria de orar? Fique à vontade, vamos encerrar. Pai amado, nós louvamos a Ti e agradecemos pelo Seu grande amor sobre nós, que nós possamos realmente buscar uma intimidade contigo, a ponto de poder ouvir a Tua voz e entender a direção do Teu Espírito para a nossa vida. Nós agradecemos pelo estudo, louvamos mais uma vez pelo dia, nós possamos desde já, para o culto à noite, seja já como pregador, preparando